Glória a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos para a benção. Deus é conosco. Vamos abrir em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu vou ler em outra tradução, diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, um no monte de um lado, outro no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, o inimigo é guerreiro também, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Deixa eu usar outra tradução aqui, para a gente traduzir na língua de hoje. Ele usava um capacete tinha 2,90 metros de altura, ou seja, quase 3 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou e gritou. Aleluia. Glória a Deus. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Intimidação. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
Davi era filho de um homem, Efrateu. Eu quero ler para você conhecer os detalhes dessa palavra. E Davi era filho de um homem, Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado da idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul na guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, Abinadab e Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: toma, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará seus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. Quando já o arraial saiu em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. Estão entendendo ou não? E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos, e a história vai seguir. Nós vamos voltar aí já, tá? Aguarda aí, voltamos no versículo 23. O que eu aprendo nessa palavra? Primeiro, diante das ameaças do gigante, o povo se abate. Quando nós viramos esse primeiro para o segundo turno, e eu estava aqui pregando no domingo à noite, eu olhava as pessoas, tinha muita gente no celular, e normal, porque o nosso foco, vamos dizer, principal, estávamos no horário do culto, mas nosso foco principal estava na apuração, e eu estava pregando, e eu sentia esse abatimento, porque poucos glorificavam, e o pregador, ele sente que a pregação, ela está passando por uma batalha espiritual, por uma resistência, e a gente vai sentindo aquilo tudo, e eu aqui sem saber de nada, e eu trouxe uma palavra que foi a palavra de Caleb, que eles perderam aquela oportunidade, mas numa segunda oportunidade que Caleb pisou na terra prometida. Caleb, aos 85 anos, quis ir para aquela terra que Moisés tinha prometido, que era a terra de gigante, e aos 85 anos de idade, mesmo sem vigor, ele queria para aquela terra. Então não há uma coisa maior que nós queremos nesse momento, nós queremos a nossa terra prometida. Eu vou contar antes de eu entrar nessa palavra, lembre-se, nós estamos na palavra de Davi contra o gigante, nós conhecemos essa palavra, mas quando se prega o Espírito do Senhor, Ele renova, e Ele traz para nós a palavra renovada, vivificada, e através do Espírito Santo, o maior segredo da palavra de Deus é que o Espírito Santo te dá o discernimento, e o discernimento, ele é único, porque é quando a sua circunstância vai ao encontro da palavra que está vindo do púlpito, e não é todos os dias, nós não estamos na mesma circunstância, todos os dias, a palavra do Senhor, ela é nova a cada dia, então é uma nova circunstância, com um novo espírito da palavra do Senhor, que aqui caminham um ao encontro do outro,
E é aí que é o grande segredo, porque o discernimento, ele vem como ideia, ele vem como revelação, ele vem como algo que surpreende o nosso coração e faz a gente ter a clareza de como se comportar, de como tomar uma atitude, de como tomar uma decisão. Por isso que é tão importante estar e permanecer na casa do Senhor. E aqui nós estamos. Eu estava assistindo um estudo que falava, chegaria até o descobrimento do Brasil. E nesse estudo, quando a gente vai lá para trás, você vai ver que todo o paralelo da humanidade, ele é um paralelo feito com a história do cristianismo, partindo de Jesus. Desde Adão, mas eu vou partir de Jesus Cristo, que é onde começa a história da igreja cristã. E você vai perceber que tudo aquilo que acontece na história está atrelado à parte espiritual. Então não se distrai agora, é uma aulinha, pequena aulinha de história, para a gente poder nos nivelarmos, e a gente poder entregar essa palavra no final, e sairmos daqui com aquilo que Deus tem. Então imaginem que o cristianismo surge em Jerusalém. Após a ressurreição, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, recebem o comissionamento, ide ao mundo, pregai o evangelho, batizando. E Paulo é levantado depois de Pedro. Paulo instaura a igreja primitiva, e a igreja primitiva vai crescendo na Ásia Menor, e vai tomando conta da Ásia Maior, transborda para a Europa. Quando transborda para a Europa, nós estamos falando do Império Romano, e no Império Romano há uma conversão de um general que se converte, de um imperador, e ele implementa o cristianismo dentro do Império Romano. Daí surge a igreja católica ortodoxa, que era em Constantinopla, e a católica romana, que era em Roma. Eu vou resumir, tem vários detalhes que você abre ao longo disso que eu vou falar, que não é necessário nesse momento. Então o Império Romano instaura o cristianismo como uma religião, chama-se de religião, mas o cristianismo, ele é uma história espiritual, ele é uma realidade espiritual, e ele é um comportamento. Os cristãos são perseguidos, e depois disso, quando implementa o Império Romano, a igreja começa a crescer, até que mais ou menos no ano 600, surge Maomé, e Maomé ficava numa caverna lá em Meca, e Maomé recebe uma palavra do anjo Gabriel, segundo ele, e ele escreve a Bíblia de novo, mas ele copia a história dos judeus, só que ele pega, ao invés de Isaac, que o povo judeu pega o filho da promessa como Isaac, ele pega o filho da promessa como Ismael, a partir de Abraão. E ele escreve uma história similar à do povo judeu, mas voltada para o povo árabe. E dali surge o Islã, repete, Islã. Dali surge o Islã. Onde nós estamos? No ano 600, ano 600. E por aí vai crescendo o islamismo, porque o islamismo também é uma cultura de jejum, é uma cultura de lugar, é uma cultura de oração, é uma cultura de comportamento. E o islamismo vai crescendo, e vai invadindo a Ásia, vai invadindo a Europa, até que surge os turcos otomanos, e surge o Império Otomano, sobre o Império Romano. O Império Romano cai, e o Império Otomano aparece tomando conta de toda a Europa. E eles vão invadindo, Espanha e Portugal, que estão ali na Península Ibérica, estão na ponta da Europa Ocidental, beirando o Atlântico. E até chegar em Portugal e Espanha, vai se enfraquecendo, né? Mas eles chegam a dominar a Espanha, chegam a dominar de certa parte Portugal, mas
um rei, ele é aclamado como rei português, foge para Astúrias, resiste o Império Romano e a partir dali ele começa a reconquistar Portugal. E tudo isso ele começa a reconquistar Portugal, porque quando eles implementam o Império Otomano e tomam Jerusalém, eles proíbem os cristãos de visitarem Jerusalém. E a partir daí existe já a igreja cristã da época, grande, que estava proibida de ir para Jerusalém, proibida de visitar o túmulo de Jesus. E eles tomam uma decisão de criar uma ordem dentro da igreja cristã, chamada Templários. Quem já ouviu falar de Templários aí? Os Templários é um exército da igreja. Eles são treinados para fazer a escolta dos cristãos que querem ir visitar Jerusalém. E tem toda uma história por trás, porque quando eles vão visitar Jerusalém, eles têm bens, e eles depositam esses bens no banco, cria-se como se fosse um banco dos templários. E a partir dali, os templários começam a ser uma ordem muito importante. E começa a levar, e aí surgem os cruzados, né? Surgem as cruzadas, que era cruzar toda a Europa para poder chegar em Jerusalém e visitar o túmulo de Jesus, visitar Jerusalém, o que sempre foi sagrado. Nós visitamos Jerusalém até hoje, porque a história do cristianismo, o berço do cristianismo está em Jerusalém. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que tudo na humanidade, tudo que rege a humanidade, tem a ver com um nome, chamado Jesus, o Cristo. E aí há uma revolução na França, são várias revoluções naquele momento. Vamos lá para o ano de 1300, então nós estamos falando aí de mais ou menos 700, 1400, 800 anos de resistência do Império Otomano aos cristãos. E aí há uma revolução lá na França, começam a acontecer várias coisas. Nessa, Portugal resistiu e expulsou dali os otomanos. E é escrita uma carta para a igreja romana da época, que era da ordem dos templários, porque essa revolução queria matar os templários, acabar com os templários, roubar tudo que tinha sido depositado no banco dos templários. E eles conseguem, só que Portugal consegue recolher muitos templários e levar para Portugal, e cria-se chamado a Ordem de Cristo, que substitui os templários. Quando você ouvir um incauto, que é uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai te dizer que igreja não tenha nada a ver com política. Mas como vocês não perecem, porque vocês têm conhecimento, essa igreja é uma igreja diferenciada. E aí surgem a Ordem de Cristo. Eu estava estudando e eu quase chorei, porque eu tenho a certidão do meu bisavô, que é português, o pai da minha avó Nair, mãe da minha mãe. E Portugal traz esses templários, agora é a Ordem de Cristo, são os caras mais preparados da humanidade. E Portugal, por estar na Península Ibérica, beirando o Atlântico, e por serem cristãos, eles têm uma busca por uma terra prometida, uma busca por pregar o Evangelho, e eles estudam a navegação, e eles se tornam especialistas na navegação.
Você quer uma comparação para você saber qual a importância da navegação naqueles dias? A navegação de Portugal era como se fosse a NASA dos Estados Unidos, nos dias de hoje. E eles têm a navegação, eles estão buscando recursos para que eles possam sair nas caravelas. E os templários são os homens mais estratégicos, inteligentes, capazes. E Portugal tem uma ideia, uma visão. Portugal torna os navegadores que ele tinha, especialistas, ou seja, astronautas que eles tinham, astronautas do mar que eles tinham, e eles treinam esses caras para serem templários. Que quando entram os jesuítas aqui no Brasil, eu vou chegar lá, você vai saber de onde vêm os jesuítas. E os navegadores são treinados a serem da ordem de Cristo, que vem da fonte dos templários. E os templários são treinados a serem navegadores. A visão de uma nação que praticamente foi a primeira do mundo, Portugal. E por aí vai, só para você ter uma ideia, quando sai a caravela de Vasco da Gama em direção às Índias, eles vão em 153 navegadores nas caravelas. 23 dias para ir para as Índias, e depois 130 dias mais ou menos, 120, 130 dias, para voltarem, porque o vento era contrário. Ao invés de retornar os 153 navegadores, retornaram 50. Porque na bandeira de Portugal existe um símbolo que significa a quantidade de homens que morreram no mar, homens portugueses que morreram no mar naquela época. E aí você deve já estar correlacionando com a história do Brasil, porque temos Cristóvão Colombo que chega na América, temos junto com os portugueses, há o Tratado de Tordesilha, logo em seguida vem Pedro Álvares Cabral, e há uma ideia de que Pedro Álvares Cabral se perdeu, há uma ideia de que não, que já se há um conhecimento, e Pedro Álvares Cabral vem, porque ele vem com o intuito da pregação do Evangelho. Na carta de Pero Vaz de Caminha, já se batizou no Brasil, eles já estavam batizando no Brasil, e eles chamavam o Brasil de terra prometida. Eu sou português por 50% talvez, e eu sempre ouvi piada de português e tudo, e essa cultura que o diabo ele sempre quer deturpar, né, a sua origem, as suas coisas e tal, mas eu estou cheio de orgulho hoje, porque eu acordei diferente, porque o conhecimento é luz, ele liberta, ele manda as trevas embora, ele te traz a tua origem, te traz o orgulho, porque as pessoas acham que eles vieram aqui explorar o pau-brasil, vieram aqui retirar os recursos só. Não, vai lá e estuda a história de Dom Pedro II, o que ele fez pelo Brasil. Então, a terra chamada terra prometida, irmãos, pelo amor de Deus, é nítido e é claro que essa joia do Evangelho teve que ultrapassar o oceano para ser guardada, ela teve que ultrapassar o oceano, porque hoje toda a Europa é Islã, toda a Europa, vocês assistiram o jogo de Brasil e Tunísia, que foi em Paris? Quem assistiu aí? Levanta a mão. Todo o estádio lotado de tunisiano, islamistas, que moram lá, vaiaram o Brasil. Vaiaram o hino nacional. Em 2050 serão maioria. É nítido que Deus guardou essa pérola e trouxe para o Brasil através dos portugueses.
e entregou para nós, porque depois tudo bem, vem o protestantismo, porque é natural até na nossa vida, que nós desenvolvemos hábitos que não são bons. Quem concorda que tem hábito aí que às vezes não é bom? E às vezes o cristianismo desenvolve hábitos que não são bons, e a todo tempo Deus vem e faz uma limpeza, a todo tempo Deus vem e aperfeiçoa. E aí esse evangelho surge no Brasil, sabe, para poder brilhar como nação. E nesse momento que nós estamos vivendo, aonde esse gigante, não sei se vocês viram um mapa da América Latina, da falida América Latina, da raiva, como o Portuga leu aqui, e o ódio pelos cristãos, pela família, porque quando ele vai contra a família, ele vai contra a primeira ordem que Deus deu para Adão, que foi para multiplicar. Um homem não multiplica com homem, mulher não multiplica com mulher. Em algum momento, se você vê um casal de mulheres e a mulher está grávida, saiba que não, ali naquela concepção não tem nada da outra mulher, talvez nem das duas. O diabo veio para destruir a família, destruir o cristianismo, e ele entrou através de uma cultura. O que é a cultura? Uma cultura da igualdade, uma cultura dos direitos iguais. Quando que a hierarquia surgiu no céu? Quando que a submissão foi feita por Deus? Quando que Deus instituiu? Eu peguei, eu não sei se eu consigo pegar aqui, eu acho que eu deixei aberto, mas só para contribuir com o que o Portuga disse. Em Deuteronômio 6 está escrito assim, ó: porque o Manifesto Comunista quer que eles educam os nossos filhos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem ainda o complemento do versículo, mas o conhecimento é tudo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos. Essa igreja, ela é uma instituição, e ela tem estatuto. Saiba que você faz parte de um reino monárquico, não é presidencial, não é parlamentarista, não, é monárquico. Um manda. Se você quer direitos iguais, vá lá, porque só ele que manda. É um monarca maior, então tem estatutos. Estatutos e os juízos que mandou. Mas mandar, ninguém tem que ser mandado hoje, sabe? Tem que ser pedido, se eu quiser eu faço. Não, Deus mandou. Mandou o Senhor vosso Deus, mandou para você, para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra o que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos. Não é o estatuto da terra, porque as pessoas falam, como que eu vou misturar o reino de Deus com a terra? É Deus que misturou, foi Deus que misturou. Deus está falando aqui, atenta para os guardares, aqui, todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, ainda tem até promessa de prolongamento de dias, mas tudo bem. Ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares. Como que eu vou guardar? Num cofre? Como que eu vou guardar? Embaixo da cama? Para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teus pais na terra que mana leite e mel. Ele falou de guardar, presta atenção nessa palavra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Coração é mídia. Repete, coração é mídia.
é mídia, é HD, é hard disk, é para guardar aqui, armazenar. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e terão por frontais entre os seus olhos, e escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí você vê lá, pode tirar, você vê na porta do judeu, quando você vai entrar, que está na altura dos olhos, tem lá o mezuzá, e no mezuzá tem uma palavra dentro, então está na altura dos olhos, para que ele sempre se lembre, está atado na mão. Eu fui para Israel, e eles me pegaram lá, me ataram aqui na minha mão, atou na testa, e Deus manda atar no coração. E como Ele manda atar? Quando você estiver sentado na tua casa, gravar no coração, porque a gravação de mídia de coração, ela vem por repetição. Como que vem a fé? Por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como que a fé se aperfeiçoa? Ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé é aperfeiçoada. Por quê? Mais ela é armazenada no teu coração. Então Deus manda impor aos nossos filhos, enquanto o manifesto comunista quer tirar das mãos dos pais o ensinamento da palavra. Por isso que eles quiseram desaparecer com a Bíblia Sagrada. E na Idade Média foi a pior época da humanidade, porque a Bíblia foi traduzida para o latim, ninguém lia a Bíblia, o povo não lia a Bíblia. O protestantismo, ele vem e ele traduz a Bíblia para o alemão, para o inglês, através de Martinho Lutero, ou através de outros, traduz a Bíblia. O povo não sabia nem ler, porque era só, falava-se latim, não existia livro, não existia a Bíblia Sagrada para o povo ler. E o protestantismo traduz. E aí o que o protestantismo faz, se ele quer que o povo leia a Bíblia? Ele abre escolas, funda escolas para ensinar o povo a ler. Presta atenção, o Evangelho do Senhor, além dele levar a palavra da salvação, ele leva cultura de crescimento, cultura de aperfeiçoamento, cultura de amadurecimento, cultura da prosperidade. E aí surgem as escolas. Qual foram as primeiras universidades do Brasil? PUC em São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, cristã. Por quê? Porque o Evangelho, ele entende que você tem um talento, você tem um dom, e você precisa aperfeiçoar o seu talento, que o teu propósito tem a ver com o seu talento, e você não nasce nessa terra aqui se não tiver um propósito. Então Deus não quer que você passe pela vida humana sem cumprir teu propósito. Então a igreja cristã, ela tem a missão de educar o povo a cumprir o seu propósito, e cumprir com valor, cumprir com eficácia. E aí surge qual que é a outra universidade? Universidade Mackenzie, presbiteriana. E aí a USP. E assim, os jesuítas são desbravadores do Brasil. As irmãs, os padres que vieram, sabe qual foram os primeiros hospitais que surgiram no Brasil? As Santas Casas. Ontem me mandou um rapaz que estava um pastor lá falando: olha, a Santa Ceia não é santa. As pessoas ficam falando que a Santa Ceia é santa, isso daí vem da Santa Eucaristia. Irmãos, tem muita gente ignorante, irmãos. A Santa Ceia é chamada de santa porque Jesus morreu por nós, e a Santa Ceia, ela é um memorial ao que? Ao sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus foi santo, pelo amor de Deus, ignorantes.
Vamos tirar a palavra santa da Santa Ceia. Qual é o benefício disso? Me explica. Qual a vantagem? Qual a vantagem disso? A palavra é ruim, santa? É uma palavra horrível, né? Denigre Jesus. Nós temos que entender que a cultura do inferno, porque ele conhece que o coração é uma mídia, o diabo sabe que o coração é um HD, o diabo sabe que o coração é um armazenamento, e o diabo sabe que é nas faculdades, que é quando o HD está limpo, e ele pode produzir conteúdo, e gravar primeiro o conteúdo dele nos jovens, para que depois esses jovens reproduzam aquilo, porque eles estão sem. Mas a palavra do Senhor ensina o povo dele, os pais, a imporem a palavra. Presta atenção, você não tem que sonhar que seu filho tem que ser um médico ou um doutor, que ele tem que ir para uma universidade para poder se formar e depois evoluir, crescer, blá blá blá. Você não tem que esse ser o seu sonho prioritário para o seu filho. O seu sonho prioritário para o seu filho tem que ser que o seu filho domine a palavra de Deus nos lábios dele, que ele tenha dentro do coração dele tudo aquilo que serve para a vida e não para a morte. Então, quando nós entendemos que há uma cultura do diabo, uma cultura do inferno, e essa cultura do diabo, do inferno, ela vem através de uma cultura que parece igualitária e justa. Não tem ninguém que te conheça melhor e tenha o melhor para a sua vida que não seja o seu Pai Celestial. Não existe. As leis e os estatutos de Deus, se você seguir, vai servir para a sua proteção, vai servir para a tua prosperidade. Amém? Quem é português aí, levanta a mão. Quem é espanhol também, levanta a mão. Porque também a Espanha resistiu em partes e também veio para... E quem também é libanês? Porque Jesus resgatou todas as nações. Italiano, a avó Isa é italiana. Italiano, português e libanês. Uma coisa é certa, aparentemente, a síndrome do vira-lata era que o Brasil é uma nação de joga os piores seres humanos para lá. Mas quem colonizou o Brasil na época foi a primeira nação da época. Óbvio que sempre vem os partidos que só querem levar vantagem, vão levar vantagem em cima do pau-brasil e de todas as riquezas do Brasil. Mas, conversando com o David, e o David falou: pai, quando eles encontraram, se eu não me engano é isso, encontraram Dom Pedro II, morto, encontraram no bolso dele pedrinhas e terra do Brasil, de tanto que ele amou o Brasil. Diz que ele amou mais o Brasil do que Portugal. Sim. E tem muita coisa que dá para falar. E o coração de Dom Pedro veio para o Brasil, agora nos 200 anos da independência, para exposição. E sabe o que eu ouvi de esquerda e de Rede Globo e dessas redes malditas? Para que vai trazer esse coração? Que coisa ridícula. Porque eles vão querer apagar a tua história. Eles vão querer levantar uma bandeira vermelha no lugar da bandeira verde e amarela. Então eu poderia desabafar muita coisa aqui. E há comparações ridículas,
Ontem me mandou uma pessoa querendo comparar o orçamento que foi feito e aprovado na Câmara dos Deputados, à vista de todo mundo, e legalmente aprovada, tanto é que o STF pegou esse orçamento, que eles chamam de secreto, o STF pegou o orçamento que foi feito, pegou as pessoas que utilizaram o orçamento, ou seja, tudo feito dentro da legalidade, e as claras, está lá, vocês querem ver, abram lá e investigam. O STF pediu vistas para o parlamento. O presidente Bolsonaro vetou 2 vezes esse orçamento, mas eles estão dizendo que o orçamento aí, tido, entre aspas, como secreto, é o Bolsonaro que fez, quando o Bolsonaro vetou 2 vezes. Presta atenção, o Lula fez um esquema do mensalão, que os deputados sacavam dinheiro na boca do caixa, meu irmão. Esse orçamento tem que ser usado para obras, para construções. Se eles forem roubar lá, a Polícia Federal e todas as agências, o Ministério Público, a Polícia Federal, tem que estar lá investigando, não é o presidente que tem que estar lá investigando. Liberou, então, lá o parlamento liberou uma verba para construir uma ponte lá no Rio Amazonas. O presidente vai ficar lá investigando. Não, tem os órgãos que vão investigar. Se roubarem esse dinheiro e usarem para o próprio benefício, tem que ser preso. Pergunta para mim, foi provado ou alguém mostrou que isso foi usado como algo ilícito? Nenhum. O mensalão, os deputados sacavam na boca do caixa para usar para si próprio. O Petrolão foi descoberto uma planilha de Excel de todas as empresas construtoras, todos os gestores, presidentes, acionistas lá da empresa, os responsáveis pela Odebrecht, por todas as empresas de construções, foram presos. Todos os tesoureiros do PT estão presos. Aí me falaram, já está o suficiente, né, para a gente evitar essas comparações ridículas. Aí me mandaram uma outra coisa também, que foi que na verdade, que surgiram lá uns caras que eles contam uma história, parecendo verdade. Eles contam a história do Chaves, que o Chaves era militar, e que o Chaves era do exército, e o Chaves que deu o golpe e transformou a Venezuela, e quem é militar é o Bolsonaro, e que o Bolsonaro vai transformar o Brasil numa Venezuela e não o Lula. Não sei, eu tenho que me jogar de cabeça. Eu vou explicar aqui, porque nós temos que munir vocês de ferramenta. Presta atenção. Você não vê uma foto do Bolsonaro com o Chaves. Você vê o Lula, o Fidel Castro, o Chaves e aquele outro que era do Peru. Não, um outro que era do Peru. O Maduro vem depois do Chaves. E você vê o Fórum de São Paulo. Entra no Fórum de São Paulo para você entender o que eles engendraram, planejaram e concordaram. Tanto é que há discurso do Maduro falando sobre o foro, que ele está aplicando o Foro de São Paulo, onde o Lula... Presta atenção, olha, quando você for analisar, se você for me analisar, você vai lá na empresa, lá na Radicom, e você vai analisar a minha gestão, tá? Você vai ter que analisar quem são os gerentes que eu coloquei. Quando você quiser analisar o pastor Zé Luiz e o ministério, você tem que olhar os pastores que ele tem, os presbíteros que ele tem, se são ladrões, se são capacitados. Um único argumento para eu acabar com isso daí, assim, simples e fácil. O ministro da economia do Bolsonaro, embora o Bolsonaro é conservador, o Guedes é liberal. Pelo Guedes, ele desestatizava tudo. Ele vendia tudo. O Bolsonaro falou, não, há limites. E eu quero que você respeite. Mas você pode desestatizar, porque as empresas dão prejuízo. Né? Vocês viram
o governador Zema falando que o PT deu um prejuízo de 30 bilhões em Minas. Então o Guedes é liberal, o contrário do socialismo. N empresas foram privatizadas no Brasil, e por isso que nós passamos a pandemia. Por isso que o Brasil pagou 650 bilhões de custo da pandemia, porque ele privatizou, o Guedes privatizou. Enquanto o Lula, que nós, ao longo da história, abrimos empresas na Bolívia, quando a Bolívia falou, essas empresas não são mais de vocês, o Lula abriu mão e deixou as empresas para ele, as refinarias. Então, você olha toda a proteção que é dada às famílias, tudo que está sendo voltado, nós que somos evangélicos, né, eu uso argumentos cristãos aqui, quando eu converso com pessoas que não são cristãs, eu uso argumentos a mais ainda em relação à economia, em relação ao Brasil, crescimento do PIB, tudo sustentável, tá, irmão, sem roubar nada, porque nós estávamos numa bolha lá no PT, o meu chefe falava naquela época, eu não é, pastor? O Brasil está numa bolha, parece que está crescendo. Sabe o que é estar numa bolha? É assim, ó, você ganha um salário de 50 mil, e você faz uma dívida de 80, e ao invés de você cortar as suas mordomias, e você falar assim, eu preciso cortar as mordomias, porque o meu orçamento tem que caber nos 50 mil, não, eu continuo gastando, e você vê o cara comprando carro zero, e você vê o cara indo em todo quanto é tipo de restaurante, e você vê o cara tendo uma vida, e você fala assim, nossa, esse cara tá maravilhoso, essa vida que ele está tendo, nossa, ele deve ganhar muito, mas é uma mentira, é uma bolha que ele está vivendo. Algum momento vai chegar e vai se puxar o tapete embaixo desse cara, e ele vai afundar, porque não cabe. E o Lula, o que ele faz? Ele fez isso, ele pegou todas as reservas, dá para o povo, dá não sei o que, faz isso, faz aquilo, não sei o que é isso, estamos numa bolha, tanto é que aconteceu o que aconteceu na nossa nação. Hoje nós estamos em recordes, e empresas estão vindo para o Brasil. Eu fui para o México, as empresas estão indo embora do México, porque lá o Lula do México ganhou no México, e eles estatizam. Então o que ele, por exemplo, a Vivo é uma empresa privatizada, mas ela é uma empresa privatizada que foi dada uma licença para a Vivo operar as frequências de telefonia no Brasil. O que o pessoal da esquerda faz? Amanhã eles chegam lá na Vivo e falam assim, não é mais seu. E todos os milhões investidos dos espanhóis aqui no Brasil, vai embora. Então os caras têm medo de investir em país socialista, porque país socialista é estatal, ele estatiza, e ele tira do privado, porque ele quer controlar. E isso faz o quê? Faz com que a gente expulse os investimentos. O Lula disse ontem, ele disse assim, olha, o Bolsonaro é a favor da privatização. Porque o que é privatização? Privatização é assim, você quer o comércio, você pensa no econômico. Então você, ao invés de abrir uma lojinha na tua rua aqui, você pega e fala, eu vou abrir uma loja lá no Brás, porque lá eu vou vender. E você vai, abre o Brás, e os clientes vão entrar. Quem são os clientes? Os investidores. E o que o Bolsonaro faz? Ele abre as portas para que os investidores venham. O Paulo Guedes abre as portas para que os investidores venham. O Lula falou que vai fazer o contrário, ele vai chutar os investidores do Brasil. Não faz sentido. Nós temos um limite de dinheiro aqui, e nós vamos continuar vivendo essa vida. Presta atenção, você só vai conseguir dar um salto na tua vida, se de 10 mil reais que você ganha, você passar a ganhar 20 mil. Mas chega uma hora que aqui, você vai ver que uma hora você chegou num platô, chama platô, um limite. E ao invés de você vender só no Brasil, você tem que vender para fora.
E você tem que atrair o capital de fora para entrar dentro da tua empresa, e ao invés de você ficar com os 10 mil, que é o limite que você alcançou de captação de dinheiro no Brasil, você vai dobrar, porque agora você está vendendo para os Estados Unidos. Então isso significa entrada de capital aqui, para a gente poder fazer mais coisa. Tá bom, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Então nós que somos cristãos, nós temos N fatores para não votar nesses caras. Para nós que somos a favor da prosperidade, do cumprimento do nosso propósito, nós que temos dons e talentos e temos que multiplicar, espalhar, encher a terra, dominar no sentido do nosso dom, não faz sentido você ir para o socialismo. Deus nos fez diferentes. Eu gosto de cortar meu cabelo no Henrique ou no Vinícius. Por quê? Porque os caras são top. E eu vou procurar alguém de dom. Ah, o cara cobra tal. Não interessa. O que o cara, como ele corta meu cabelo, é só ele que corta. Eu não vou na casa de qualquer um para cortar meu cabelo. Deus nos fez diferentes. Exatamente para que cada um completasse a sua missão. E no todo nós estamos completando algo que Deus idealizou. Mas pastor, você está pregando sobre Davi. Eu estou pregando sobre Davi mesmo. Porque se tem um homem nessa Bíblia Sagrada, que escreveu nessa Bíblia Sagrada, esse homem é Davi. E nessa fase aqui ele é um adolescente. E um adolescente, no hard disk dele, ele não tem as experiências de frustração do passado. O currículo de Davi é que ele matou um urso e matou um gigante, e matou um leão. E ele está na ascendência da vida. E quando você está nessa ascendência, por isso que eu gostaria de ter nascido dentro da igreja, numa igreja viva, né? Séria, fiel, blá blá blá, tudo que pudesse somar para a minha vida. E Davi vem numa ascendência, mas nós não, nós tivemos nossas experiências de frustração. Nós perdemos algumas batalhas. E muitas vezes parece que nós vamos perder. Parece que nós vamos perder de novo. Por que nós estamos no culto toda semana? Porque toda semana o diabo quer escrever a página dele no meu coração. Mas quando eu venho para a igreja, eu entro na casa do Senhor, eu sirvo o Senhor, ouço a palavra do Senhor, louvo ao Senhor, eu passo por uma transformação. Aquilo que o diabo escreve no meu coração, Deus apaga e Deus sobreescreve. Então, se o diabo escreve o medo, Deus vai e escreve a confiança, a coragem. Se o diabo escreve a pobreza, Deus vem e escreve a riqueza, no verdadeiro sentido em que riqueza quer dizer. Glória a Deus. Deus mostra para mim que nós somos diferentes, que uns vão chegar em patamares que tem a ver com a vida dele, não tem a ver com a minha. Então eu não olho e tenho ciúme, inveja, eu quero copiar a vida do outro. Não, porque a vida do outro, ela foi desenhada para a vida do outro. Eu quero aquilo que é meu. E eu me torno rico quando eu entro na história e começo a cumprir aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Eu entro na história da minha riqueza. E Davi está entrando na história da riqueza dele, irmãos. E muitas vezes a história da nossa riqueza, porque o que Portugal trouxe para o Brasil, principal, nós estamos falando aqui hoje. E nós estamos indo para esse mês, para a história da nossa riqueza. Nós temos que entender o verdadeiro papel individual e coletivo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu fiz questão de dizer que Davi largou a carga que ele tinha, para se voltar para uma batalha do Senhor. Quando eu venho aqui pregar e venho falar, não venho para cobrar ninguém não. Nós temos uma missão e somos levantados para isso. E nós temos que pregar, mas quem tem o coração bom, diz a palavra, recebe com o coração bom. E às vezes a página que o diabo escreve lá fora, ou tem escrito
na tua vida não tem deixado o seu coração bom para entender o verdadeiro propósito que Deus quer de nós nessa batalha. Eu vou acabar. Eu vou ler só depois eu leio, peraí. Primeira lição: diante das ameaças do gigante, o povo se abate. Os soldados se acovardaram quando eles supervalorizaram o poder do gigante. Presta atenção, não supervalorize. Porque nós temos um presidente hoje que foi tirado do nada. Ele foi tirado de trás das ovelhas. Um deputado insignificante, baixo clero, sem investimento nenhum. A minha história parece com a dele. Do nada, pela internet, comendo pão com leite condensado, ele foi eleito presidente do Brasil. Porque quando Deus fala que essa batalha é minha, nós temos que entender quando Deus pega pela mão direita, e Ele fala: eu pego pela mão direita vitoriosa. Então, presta atenção, nós fomos para o segundo turno porque eles perderam. Eu falo eles mesmo porque é uma força contrária do meu Deus, e se é contra meu Deus, é contra mim. Quando supervalorizamos o poder do gigante, nós fugimos da batalha, nós desistimos. Olha que coisa, o exército de Saul acordava de manhã, vestia a farda, reunia os exércitos, enfileirava-se para a batalha, mas assim que eles ouviam a voz do gigante, começavam a tremer dos pés à cabeça e fugiam desesperados. Quando você perceber que você está conversando com alguém e aquela pessoa é um militante, não perca seu tempo, não dê pérolas aos porcos, invista o seu tempo em pessoas que têm boa intenção de coração e não estão decididas. Mas ficar com medo de um alcoólatra, mau exemplo, ladrão, que tem uma corja do lado dele, que agora Ciro e Tebet, que é farinha do mesmo saco, mentirosos iguais, eu vou ficar com medo dessa corja da mentira, corja da pobreza, da escravidão. Segundo, muitas vezes o inimigo parece imbatível, porque eles são desrespeitosos. O gigante xingava Davi, xingava Deus, usava palavras de baixo calão em relação a Deus, porque eles querem intimidar, eles querem pôr medo. E você tem que comparar o seu comportamento com o do exército de Saul, ou com o comportamento de Davi. Vai prestando atenção no comportamento. Acordava de manhã, falava: vou fazer certo, eu vou. Quando ia, paralisava. Parece que os gigantes são inatingíveis, porque eles têm armadura, caneleira, capacete, dardo, dinheiro, espada na mão, e ainda tem escudeiros, que muitas vezes se vestem de toga, e criam um escudo para eles, e parece que a gente vai perder por causa do escudeiro, que o escudeiro não vai deixar atingir. Se escondem, os escudeiros são os esquemas de corrupção, nos poderes, nos tribunais. Em vez de defenderem o povo e preservarem os valores da vida humana, não, eles oprimem o povo.
mas eles são persistentes, 40 dias, de manhã e à tarde, 80 vezes o gigante blasfemou, xingou, intimidou o povo de Israel. 80 vezes o gigante saiu sozinho, chamando um homem do exército de Saul, e nenhum homem se levantou. Tem muitos pastores covardes, que brincam com a vida do povo, que não são do exército do Senhor. Quantos passaram por aqui e se diziam pastores? E por esse Brasil afora, eu não sei qual que é a intenção, porque eu não vou julgar de forma absoluta. Quem me dera eu pudesse falar as palavras que eu penso sobre esses caras. Deus nos forja, meu irmão. Eu desci o escadão, saindo da Vila Nova Cachoeirinha, descendo para a Vila São Roque, para minha casa. Eu mostrei para o pastor Gabriel lá, quando nós fomos filmar. Tomava tijolada, eu tinha que descer o escadão correndo, porque os caras estavam nos terrenos baldios, fumando, cheirando, e descendo tijolada, porque eu descia pelo atalho do escadão. Você acha que eu vou ter medo de alguma coisa? Você acha que eu vou me intimidar com alguma coisa? Você acha que eu vou deixar de pregar alguma coisa porque alguém falou que eu falei para ele? Estou aqui por um projeto muito maior, por algo muito maior, e eu e o pastor Gabriel estamos indo para Pacaraima, lá em Roraima. Não sei como nós vamos fazer, mas nós vamos fazer. E nós vamos filmar os venezuelanos entrando no Brasil, para todo mundo ver a realidade lá. Ah, mas tem venezuelano? Não, nós vamos filmar lá ao vivo, se der. E vamos em Boa Vista também. Vamos descer em Boa Vista, vamos alugar o carro e vamos para lá. Enquanto isso, muitos, né? Vamos fazer cada um a sua parte. Mas nós vamos mostrar e fazer nossa parte. Eu não quero virar esse segundo turno e depois ficar pensando em algo que eu podia fazer e não fiz. Agora eu sou português, assumido, desbravador. Os vencedores são visionários, enxergam mais longe, veem o invisível. Quantas vezes o pastor está falando aqui já há anos sobre isso, há meses sobre o que ia acontecer. Os vencedores são visionários, enxergam mais longe, veem o invisível, creem no impossível e tocam o inatingível. Glória a Deus. Quer ser vencedor? Eles não olham pelas lentes embaçadas do pessimismo, mas veem a vida pelo telescópio dos ilimitados possibilidades de Deus. Esse é o visionário, ele tem um telescópio das ilimitadas possibilidades de Deus. A diferença de um vencedor para um perdedor é a visão, e não as circunstâncias. A visão determina a ação, a atitude. Então por isso que eu reconheço pessoas que têm visão pelo comportamento. E quando Davi chega no arraial desse gigante maldito, mesmo o bíceps dele sendo 10 vezes maior que o bíceps era tipo o bíceps do Dr. Gilson, do fio, mesmo sendo 10 vezes mais forte, 20 vezes mais forte, Davi não se intimida. Mas o que a cultura faz? A cultura de Saul faz que você vista a veste de Saul. Você não precisa vestir a minha veste, você não precisa vestir a veste do pastor, mas você precisa vestir a tua veste. Glória a Deus.
Você precisa pegar a sua parte na beira do riacho, juntar as pedrinhas que você tem, e se é isso que Deus te deu na mão, se é isso que você tem, você vai para cima do gigante, porque quem tem visão não vai ser guiado pelas lentes embaçadas do pessimismo, ele vai pelas lentes do telescópio, das ilimitadas possibilidades de Deus, que é o positivismo, que é o talento, que é o dom. Fique de pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vir assim, eu vou vir assim, vou vir com a bandeira até o final. Até o final. Davi vai para cima desse gigante, meu irmão. Glória a Deus. Davi vai para cima desse gigante. Vocês sabem a história. A pedra afunda na testa, afundou, entrou para dentro da testa. Não tinha espaço da armadura do gigante. O escudeiro do gigante que ia à frente do gigante não adiantou de nada. Porque quando Deus pegou Davi pela mão direita vitoriosa dele, foi Deus que conduziu Davi até a frente do gigante. Foi Deus que tinha encorajado Davi, através do coração de Davi, aquilo que ele tinha da palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Ele fala no verso: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele não fala permaneça, porque ele sabe que com Deus os vales são passagem e não permanência. O que ele tem dentro do coração dele manifesta dentro no comportamento dele. Então quando ele vai, ele crava na testa do gigante, e o gigante cai. Eu acredito que caiu morto. Davi, capítulo 17, versículo 54. Porque as pessoas acham que a gente é exagerado, né? Davi já tinha derrubado, já tinha matado o gigante com aquela pedra que fincou na testa do gigante. O gigante caiu. O que ele fez? Davi tomou a cabeça, ele pegou a espada, acho que eu dei o versículo errado. Ele pegou a espada, ele subiu no peito do gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça do gigante. Pode pôr o versículo. Grudou com a mão nos cabelos do gigante, pegou a cabeça do gigante. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Mas Davi arrancou a cabeça do gigante. Vocês acham que nós estamos lidando com o que aqui, irmãos? Nós estamos no momento de cortar a cabeça desse gigante aparente, porque para nós não tem gigante nenhum. E nós vamos, se nós crermos, e eu tenho certeza que nós estamos crendo, nós temos fé para isso, nós vamos arrancar a cabeça desse gigante da nossa nação. E a terra prometida que os portugueses procuravam para guardar essa pérola, o Brasil é a ostra, e quando a ostra é apertada, produz a pérola, e nós fomos apertados até o momento em que nós estamos produzindo essa pérola, e essa pérola tem valor, vai brilhar. Nós vamos cortar e enterrar, nós vamos enterrar esse socialismo no Brasil, nós vamos enterrar esse PT e esse PSDB do Brasil. É verdade, em uma guerra não existe humilhação maior do que morrer pela sua própria espada. E nós vamos, porque nós viramos radicais, né? E nós vamos cortar a cabeça do gigante com a espada deles, porque eles eram os radicais, agora nós viramos radical. E nós vamos cortar a espada dele. Ah, mas radical, pastor, você trouxe uma pregação dessa. Olha, irmãos,
Desculpa aí, mas eu vou ficar no caixa ali, depois vocês passam lá para pagar a aula e a pregação, a dedicação, o suor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei em quem eu tenho crido. E quando eu falo essa palavra, eu lembro sempre da minha pastora Rita, que me ensinou. E aí, desde que eu entrei na igreja, essa a palavra que eu mais lembro dela é: eu sei em quem eu tenho crido. Nós somos os Davis dos dias de hoje. Vá para sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, almoce. Nós vamos estar aqui às 19 horas. O pastor vai encerra aqui, pastor. Faz a oração para nós. Pode dar o recado. Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos, glorifica ao Senhor. Uma pregação dessa não tem preço não, gente. Isso aí é pesquisa, isso aí é história, isso aí é fato. Isso aqui não é ideologia. O convencimento é pela verdade aqui, não é pela mentira. Então, nós temos uma igreja que, pelo amor de Deus, uma pregação dessa, acantonamento das crianças, sexta-feira que vem, dia 14, a partir das 19 horas, todas as crianças devem vir, os pais deixam, as crianças vão embora, as professoras que vão tomar conta das crianças, de graça, por isso você tem que dizimar, ofertar tudo, tá? De graça. Então, as crianças vão dormir aqui, acantonamento, a partir das 19 horas, é muito legal, porque eles brincam, interagem, e as crianças nossas estão em boas mãos, os jovens em boas mãos, e vocês em boas mãos, né? Senhor Deus, nós não somos covardes. Se o Senhor quer 300, ao invés de 32 mil, estamos aqui. Quando o Senhor disser, quem está com medo volta, nós não voltaríamos com os 22 mil não, nós vamos ficar com os 10 mil. E a hora que o Senhor mandar tomar água também, nós vamos tomar da maneira da prudência e da astúcia, que a tua palavra diz, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Deus, não há tolos aqui, há homens e mulheres que sabem que tem um futuro a ser vivido, e o inferno se levantou contra o nosso país, mas nós derrotamos o inferno em nome de Jesus, e dizemos, somos Davi, vamos deixar a bagagem na mão de quem toma conta, e vamos para a batalha. Sabedores que estamos lutando pelos nossos filhos e netos. Deus, em nome de Jesus, eu sei que os meus irmãos que pensavam que iam ser ungidos por Samuel, e fomos nós, o pequenininho do campo. Aí os irmãos nos criticam, o que você está fazendo aqui? Porque eles foram passados sem a unção foi para Davi. Deus, em nome de Jesus, eu termino esse culto com a palavra profética de Davi, antes da batalha. Igreja, levante sua mão forte, se você é canhoto esquerda, se é destro ou direita. Diga assim, inimigo, eu não tenho espada, eu tenho uma funda, mas eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada, em o nome de Jesus. Davi olhou para o gigante e falou, eu vou cortar a tua cabeça, mas não tem espada. Ele sabia que o sujeito ia cair, e vai ser com a tua espada, pois tudo que o inferno engendrou virou contra ele mesmo, e Deus está mandando legiões e legiões de anjos
para proteger o plano e o projeto dele. Deus, proteja nosso presidente, proteja a primeira-dama, proteja os ministros, proteja Paulo Guedes. Quero fazer uma oração em nome de Jesus profética sobre Paulo Guedes. O grande arquiteto de tudo isso que Deus usou foi Paulo Guedes. Deus abençoe a vida dele, dá saúde para ele, prospera para que ele tenha muita força para continuar fazendo esse país prosperar. Deus abençoe cada família, cada homem, cada mulher, jovem que estão aqui, as crianças lá embaixo. Deus proteja, nos abençoa, nos fortaleça, nos dá-nos, Senhor amado, da tua proteção, mas usa-nos poderosamente nesses dias como diferencial para a vitória do teu reino no Brasil, em nome de Jesus. Vão para casa, que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês, que vocês possam jogar no lar ou no hotel, quem está aqui, e possam dizer: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Cumprimos 2 horas de culto até às 19 horas, se Deus quiser.